Boa noite, queridos buscadores. Estamos aqui começando mais um Conversando, evento que acontece mensalmente, e hoje é o número 78. Né? Então agora eu vou continuar chamando alguns buscadores aqui, né? Para ver se eles têm interesse em chegar até nós, né? Então, agora eu vou fazer isso aqui. Estou chamando alguns buscadores, pode ser que eles tenham interesse em comparecer, ou que sintam o chamado desse tema, que é um tema que me encanta muito, me encanta no sentido do que tem muito trabalho para ser feito ainda a respeito dele. E hoje nós vamos trabalhar com esse tema, né? Aqui eu me dedico completamente. Então estamos chamando aqui mais algumas pessoas. Vamos ver se acontece essa mágica do chamado, né? E se for o caso, que eles possam saber que está acontecendo esse evento hoje com esse tema tão fundamental, né? Que é sobre abuso feminino. Está acontecendo muito, né? Nós sabemos que são 44 mulheres por minuto. É uma coisa louca, né? No Brasil. E isso não é simples. Isso é uma coisa grave. É epidêmico, né? De tão sério que é. De tão importante que é, né? Então estou chamando aqui mais algumas pessoas. E vamos ver, né? Enquanto isso eu vou falando com vocês aqui. Oi, Kátia. Oi, Simone. Que bom te ver. Tudo bem? Muito boa noite, gente. Então, identificando aqui onde vocês estão num Conversando que acontece todo mês na Escola Exemplo Vivo, Palavras que Andam, Ana Camargo, né? Esse é um trabalho que começou a acontecer na pandemia, e a Kátia Jorge, que inclusive entrou aqui, que além de uma grandíssima cantora, né, me ajuda nessa parte de mídia digital, fazendo os flyers, né? E ela hoje também está presente aqui. E esse trabalho começou na pandemia, como eu falei a vocês. Eu não queria fazer live porque eu trabalho com doenças crônicas e eu não queria misturar, né? Na época tinha muita depressão, as pessoas estavam, algumas pessoas, né? Sabe, fazendo trabalhos com depressivo aqui, sabe, pela internet. E eu achei tudo isso muito arriscado para mim, né? Em cima da construção do meu trabalho, do meu nome. Mas depois eu fui convencida que eu tinha que fazer algo e contribuir, né? E foi assim que eu consegui contribuir com as Palavras que Andam, da Escola Exemplo Vivo Ana Camargo, que foi fundada há 15 anos atrás. Essa escola tem o objetivo de reunir buscadores de si mesmos, né? E é isso que me traz aqui hoje. Esses vídeos, eles são anunciados previamente no Instagram, no Face, e depois que acontece o Conversando, ele vai lá para o YouTube, num canal chamado Escola Exemplo Vivo Ana Camargo. Então lá você tem uma coletânea desses 78, esse hoje vai para lá também, demora um pouquinho, mas ele vai, e de outras palestras, outras falas minhas aí pelo mundo, pelo universo, né? Então você pode ir lá e escolher outro tema. Tem muitos temas ali humanos, né, que eu abordo normalmente.
Boa noite, Melanie. Boa noite, Pedro. Então, esses temas todos estão disponíveis lá, né? No Ana Camargo, Escola Exemplo Vivo, Palavras que Andam, no YouTube. Você pode entrar em alguns deles, né? Principalmente os de minha especialidade, compulsão, câncer, né? Drogas lícitas, ilícitas, enfim, é sobre isso que estamos falando, né? Além disso, hoje é um dia muito importante para mim porque Pedrufa, muito prazer, seja bem-vindo. Falar de abuso é um dever, não é? Atualmente, eu estou dizendo que é um dever dos homens falarem em abuso, né? Mostrar a outros companheiros, outros homens, como isso acaba acontecendo, como se dá. Mas o meu objetivo aqui hoje é falar um pouco mais sobre o abuso do ponto de vista do que a mulher pode fazer, né, por ela. Na verdade, mulher e qualquer pessoa que se sinta nessa situação abusiva. Não é? Eu trabalho muito com abuso, muito. E é muito comum nas famílias, não é? É incrível como é comum nas famílias, e quem trabalha com família sabe que muitas vezes os abusos mais difíceis e mais complexos acontecem na família. Uma pessoa me perguntou ontem se esse meu trabalho de hoje era só para mulheres. Eu disse, não, claro que não. É para todo mundo que quer entender melhor como isso acontece. Para nós não ficarmos falando bobagem, né? Quer dizer, não saiu porque não queria, ou coisa do gênero, sabe? Ou ficarmos com uma pena de quem sofreu abuso, ou com muita raiva de quem abusou, porque a coisa está desequilibrada, né? Eu poderia fazer, e não vou fazer aqui, uma abordagem antropológica, uma abordagem civilizatória, né? De onde nós viemos como brasileiros, estou falando aqui como brasileiros, né? De onde nós viemos, qual foi a civilização que nos construiu como brasileiros, né? De onde vem essa nossa origem, né? Portuguesa, espanhola, africana, e o que essas origens trazem de conteúdo abusivo, né? Eu costumo dizer que o Brasil foi construído em cima de um mar de sangue. Nós não colocamos isso assim. Nós dizemos que foi uma coisa muito boa, se perdeu lá a caravela, né? E de repente Pedro Álvares Cabral chegou aqui e nos colonizou. Nada disso, né? Não foi assim. Nós somos uma terra de muitas origens, não é? Temos muitos judeus aqui, só nos descobrimos há muito pouco tempo que nós temos essa origem, né, de judeus perseguidos na Inquisição, que vieram para cá como a única alternativa. Então o Brasil tem esse privilégio de ser um país miscigenado, né? Mas nós conhecemos muito pouco dessa história. Eu recomendo que nós nos debrucemos em conhecer historicamente de onde nós viemos. Mas isso é muita coisa, é muito amplo. Eu hoje quero ficar aqui falando sobre o abuso em si. E aí cada um pode tomar para si, pode tomar para um amigo, pode tomar como um conhecimento amplo, maior, para aprender sobre isso, né? E se colocar, né, humanamente diante dessa questão. E não é uma abordagem política, é uma abordagem psicológica. É isso que eu quero fazer aqui hoje. Esse é meu objetivo. Então vamos lá. Quais são os nossos tipos de abuso? Se alguém quiser anotar para mim, tudo bem, seria ótimo. Nós temos vários tipos de abuso. Normalmente, quando falamos abuso, nós queremos nos referir, ou vamos nos referindo, ao abuso sexual, que é o mais dramático, é o mais contundente, é o mais visível, né? Sai mais na mídia, porque os outros abusos muitas vezes são cometidos em silêncio, dentro das paredes de uma casa, dentro das paredes, isso aqui é uma metáfora de uma relação,
que pode ser uma relação familiar, né? Que pode ser uma relação de amigos, uma relação de trabalho. O abuso, ele acontece de múltiplas formas. Essa visão é que eu quero deixar aqui com vocês hoje. Bom, então vamos falar do abuso físico. Como é que nós constatamos o abuso físico? Pequenas coisas, porque os abusos nem sempre são cenas de filme, sabe, muito complexas e muito dramáticas, não. Às vezes os abusos são mais silenciosos. Esse abuso físico pode ser um tapinha na bunda. Nós já tivemos música aqui que o tapinha não dói, não é? Então, nós temos que ter um certo cuidado, porque o abuso físico é todo aquele que eu, em princípio, não pedi, não queria, né? Não estava afim e aconteceu. Então pode ter uma violência de 0 a 1000, né? Pode ser de muitas formas, mas é alguma coisa, algum contato físico que eu não queria. Pode ser uma mão no ombro, mas esse contato não era desejado e não foi autorizado, né? Mas ele acontece, porque o abusador, ele tem um aspecto interessante, ele não para. Abusador não para nem pede licença. Abusador abusa. Ele transgride, ele invade. É assim que funciona o abuso. E a vítima, o abusado, fica na situação, né, de vítima mesmo daquilo, e muitas vezes desse abuso físico, ele não percebe que isso vai aumentar. Então vira um tapinha não dói na bunda, fofo pra caramba, né? E vai acabar num tapa maior, né? Numa violência maior física. Bom, além dessa violência física, eu quero falar do abuso psicológico e emocional. Esse então é sutilíssimo, não é? A guisa de elogio: oi Vanessa, boa noite. Oi Elberdan, boa noite. Esse abuso psicológico, emocional, ele é sutilíssimo, não é? Ele pode começar como até um elogio disfarçado em crítica, não é? Poxa, boa noite, Elberdan. Tipo assim, poxa, você engordou um pouquinho, não é? Poxa, você tá mais fofinha. E a mulher só queria estar mais magra, não é? Dentro lá de um padrão qualquer que ela tenha escolhido, né? Poxa, agora você fez uma burrice, né? Poxa vida, você não prestou atenção, você é muito desatento. Como você é desatento? De vez em quando, gente, eu vou falar no feminino ou no masculino, mas vocês já entenderam que é a fala, só que isso acontece com muitos sexos, né? Todos os sexos, tá bom? Então, o psicológico, ele é sutil, ele é mais sofisticado, né? Até que um dia eu chamo você de burro. Você não entendeu nada, você é muito burra, você é tapada, você não entende nada, não é? Você sempre com essa sua fraqueza. Isso é um abuso psicológico, emocional, em que eu ressalto, mesmo à guisa de um comentário bobinho, algo que pode ser sentido pelo outro e é sentido pelo outro como negativo. Então, vira e mexe, eu vou lá e ressalto isso. Poxa, você não consegue mesmo, né, fazer nada nessa casa que, sabe, seja diferente. Você não consegue nem cozinhar diferente. Esse sexo seu... Gente, fala sério, vamos atualizar, não é? Você está muito, muito fora do que eu quero, do que é bom, entendeu? Você não se atualiza. Então, esse tipo de situação que eu diminuo o outro, constranjo o outro nas suas qualidades, nas suas possibilidades, nos seus desejos, né, nos seus atos, isso é muito danoso, danifica. Quando isso é feito, então, em tenra idade, de 0 a 7,
Gente, isso aí tem conteúdos que vão conosco para a vida inteira. E depois anos de terapia para se desvencilhar daquilo que foi colocado naquela cabeça, né? Você não consegue mesmo, você é muito. Eu tinha uma paciente que ela dizia, né, que o pai dela era maravilhoso, né? Olá, Andréa RJ, seja bem-vindo. Então ela dizia que o pai dela estudava com ela, mas ele batia na mesa quando ela não acertava fazer alguma coisa, né? E isso deixou-a completamente traumatizada, né? Que é uma palavra que nós usamos, né? Que está banalizada, inclusive, né? Mas porque esse trauma acontece em muitos níveis, não é? Trauma físico, um abuso físico, trauma psicológico, emocional, não é? Então, esta é a nossa questão. Abusadores e suas vítimas. E eu vou dizer aqui algo que eu digo para pacientes meus, vítimas e abusadores, né? Porque eu trabalho com abuso. Existe uma categoria. As vítimas que estão aqui embaixo, muitas se recolhem. Algumas choram e poucas revidam. Vou repetir. Muitas se recolhem, se isolam, silenciam. Algumas choram e poucas revidam. E aí existe um ponto que eu quero ressaltar, que é o revide da vítima. Vítima, quanto mais, né? Ela é uma panela de pressão. Então, essa vítima, quando ela reage com tudo, sem nenhum tipo de filtro. Não é? Então, digamos que um marido traído se sinta vítima daquela mulher, não é? Se sinta. Porque a questão não é se é real ou não, é como o indivíduo se sente. Então, se ele se sente vítima da traição da mulher, ele pode se recolher, às vezes chorar, mas um dia ele pode reagir. Então, muitas coisas e situações que nós estamos assistindo agora, que são os feminicídios horrendos, né, nesse país, eles passaram antes por uma avaliação crítica do abusador de que aquela vítima era responsável pelo sofrimento dele. Peguem bem esse ponto, né? A não ser, e eu não estou falando aqui desses casos, dos casos patológicos, né? Em que indivíduos gostam, porque são misóginos, gostam de machucar, gostam de ferir, não é? Gostam de maltratar. Eu não estou falando dessa psicopatia, desses psicopatas. Isso é uma categoria à parte. Eu estou falando de gente comum que nós encontramos em vários lugares, né, na nossa vida, passaram para as nossas vidas, que sofreram algum tipo de vitimização e um dia eles reagiram. Não é? Às vezes, crianças que sofrem abusos, né, de 0 a 7, eles vão reagir quando adolescentes, não é? E aí eles fazem loucuras também, né? Ou seja, eu não posso entrar em caso a caso, mas eu quero dizer que o abuso sempre tem consequências. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer uma consequência. Porque tem uma hora que a vítima não aguenta mais, não é? Kátia está dizendo aqui, passar anos sendo abusada e só nos darmos conta muitos anos depois. Até depois de separar da pessoa. Muito comum, Kátia. Porque quando aí o abusador, né, você estava dizendo depois de separar da pessoa, quando o abusador sai da cena, é mais fácil para a vítima reconhecer. Principalmente se ela se trabalhou para esse reconhecimento. Não é? Porque muitas vítimas também se sentem completamente culpadas por aquela situação. E esse é o pior tipo de relação, né?
quando a pessoa sente a culpa, né? E além do mais, pode existir, sabe, Kátia, uma forma planejada e gradual de uma pessoa sair de uma relação. Mas isso não vai ser feito sozinho. Boa noite, Isa, seja bem-vinda. Isso não vai ser feito sozinho, né? É muito difícil uma pessoa sair de uma relação abusiva sem um suporte, não é? Muito difícil, bem difícil mesmo. Porque ela, às vezes e muitas vezes, ela não tem dentro dela uma estrutura de revide positiva, né? Que seria um distanciamento planejado e gradual. 10 anos casada, só depois de 10 anos que a consciência do abuso não é plenamente possível ali no furacão. Dura justamente porque é doloroso demais para a pessoa se enxergar como vítima. Sim, com certeza, Pedro, é isso aí. 18 anos amiga dele achando que estava tudo bem. Eu vou falar um pouco do planejamento, porque o planejamento fala disso que vocês estão trazendo aqui, né? Como é que até descobrir que meu casamento era um abuso, né? Então vamos falar como é que aconteceria idealmente um afastamento planejado e gradual, tá bom? Primeiro, reconhecer e aceitar o que está acontecendo, né? Quando cai a ficha, quando o véu de Maia se desfaz e eu compreendo, e um dos motivos de eu fazer esse tema hoje aqui é passar essa ideia adiante, né? É muito difícil, sim, Kátia, cair a ficha porque as pessoas, muitas vezes, essas mulheres, estão envolvidas emocionalmente, amam. E eu não quero falar só daquelas mulheres que por contingência, porque precisam ficar casadas, porque dependem financeiramente ou qualquer outra coisa, não conseguem. Entende? Não é só isso. Elas, a maior parte das vezes, não reconheceram, né? E aceitaram aquilo como possível. Sabe? Eu vou voltar, o tapinha não dói. Era engraçado, não é? Muitas pessoas riram daquilo. Mas depois que o tapinha passa a doer, aí fica outra coisa, não é? Primeiro, então, reconhecer e aceitar. É o primeiro momento. Segundo, buscar sair dessa situação abusiva em segurança, né? Não é assim, na hora da briga, na hora do supapo, que eu abro a porta e saio. Não. É preciso haver um planejamento. Por isso que eu estou dizendo que quando a pessoa quer, ela precisa, né, vir planejando como vai fazer isso, para não ficar assim, entende? Ok, Kátia, pode ser muitas mulheres abusadoras, por isso que eu estou dizendo, eu não quero falar estigmatizando que só homens abusam. Mulheres abusam, mães abusam, pais abusam, tios abusam, né? É isso, é disso que se trata. De uma disfunção, de um transtorno, né? De abuso, de supremacia, né? De alguém sobre alguém. Muito bem, então eu preciso fazer isso, buscar essa saída de uma forma segura, não é? Alguns restaurantes estão mostrando, fazem um aviso na mão, né? Para que, se uma mulher estiver em risco, puder pedir suporte, puder pedir ajuda, né? Ter, por exemplo, os telefones básicos, né? 180, é isso mesmo, Pedro, tem sim. 180, que é da Delegacia das Mulheres, né? As próprias delegacias de atendimento às mulheres, um apoio psicológico fundamental e jurídico. Por que o psicológico? Porque a maior parte desses registros de abuso que eu não percebo é porque já estavam dentro de mim, eu já conhecia. E na época, ou que aconteceu, ou não, sim, mães, Kátia,
né? Na época que aconteceu, eu atribuía o maior amor da minha mãe, preocupação comigo, por isso eu apanhava. Ela queria cuidar de mim, ela queria me educar, por exemplo, né? Isso aqui é só um exemplo. Então, aquele registro, ele permanece. Então, quando eu sofro depois, na vida adulta, né, algum tipo de abuso, né, na minha vida já grande, né, já adulta, eu, em princípio, atribuo aquilo como um registro que é possível acontecer. Não é nada demais. Mas eu queria também falar de outros tipos de abusos. Vamos lá, que eu não falei. O abuso patrimonial, né? Quando eu, abusador, vitimizo uma pessoa, uma mulher, um homem, não importa, um filho, né? Patrimonialmente, né? E isso deixa marcas muito complexas, né? Tem agora um vídeo, um filme da Dona das Pernambucanas que aborda esse tipo de abuso patrimonial, né? Difícil de perceber, mas é quando eu pego alguma coisa do outro para mim, né? Em função do patrimônio, quando eu delapido algum dinheiro daquela família, né? Por exemplo, o jogo faz muito abuso patrimonial. Gente, eu não entendo realmente como eu trabalho com compulsão, com droga lícita e ilícita. Eu não entendo. Quer dizer, eu entendo, né? Eu entendo. Estou falando que eu não entendo porque eu não aceito, né? Temos bet nesta porra desse país. Não é? País pobre. Que é difícil ter emprego, que é complicado. E eu vou lá, jogo lá naquele time, sei lá como é que é, e aí eu ganho. Jogador é muito difícil de você abandonar esse ato compulsivo. Na minha cabeça, o primeiro mais difícil de tratar é o alimento, a compulsão alimentar. E segundo lugar, não é cocaína. Olá, Riva, que prazer te ver. Seja bem-vindo, meu amado. Então, não é simples assim. O jogo vem em segundo lugar disparado. Por quê? Porque o jogo lida com dinheiro. E quem não quer e quem não gosta, quem não precisa? Todos nós precisamos e queremos. Se for um dinheiro fácil, que eu posso ganhar numa maquininha ou dentro da minha casa, gente, dentro da minha casa. Né, Ana Diogo? Boa noite, querida. Então, quando acontece isso, eu aprendo que é melhor continuar jogando. Eu tive um paciente que ele não trabalhava, adulto, não é? Ele não trabalhava, mas ele passava o dia inteiro jogando pôquer pela internet. E assim ele ganhava dinheiro. Assim ele ajudava a família. Entendem? Então, é muito, muito difícil. E é um abuso patrimonial gravíssimo. Porque eu vou, né? E vou querendo mais. Não é? É como a criança que acostuma a tirar uma nota da carteira do papai e continua, né? Depois como adulto fazendo a mesma coisa. Ok? Mas eu estou dando assim alguns exemplos, talvez até muito rasteiros, porque nosso tempo aqui é um tempo limitado. Eu tenho um objetivo, que é passar o maior número possível de informações para todos, né? Mesmo porque depois, quando vai lá para o YouTube, eu tenho um sonho, né? Todo mundo sabe, eu sempre falo aqui. É chegar com essa informação lá em Roraima. Que eu já cheguei fora do Brasil, já cheguei em muitos lugares do Brasil, mas Roraima eu ainda não cheguei. Já cheguei em Tocantins, mas Roraima não cheguei. Então, por quê? Porque esse é um assunto que dá em humano, não dá em árvore, dá na gente, né? Onde nós estivermos. Então, que chegue essas informações, pelo menos as básicas, para alguém que está vivendo, ou compartilha com alguém que pode ter benefícios com essa fala minha.
Ok, gente? Essa é a ideia. Bom, vamos lá. Depois do patrimônio, eu já falei da física, do psicológico, emocional, já falei do patrimonial, abuso, né? E vou falar do abuso sexual. Bom, esse é tão mais óbvio, né? Esse é muito óbvio. Tudo que não é consentido não é permitido. Não é não. Nós sabemos disso. O nosso corpo é o nosso templo. Ninguém pode invadir o nosso corpo. Ninguém tem esse direito. Se não for permitido chegar ao nosso corpo. Aí, gente, nós temos de menos infinito a mais infinito de histórias, de situações. E ainda digo mais a vocês. Nós sempre nos espantamos muito com abuso sexual com violência. Porque é o dito estupro com violência, né? Muito bem, ok. Mas existe um abuso sexual que não é com violência. Que é quando eu quero um sexo naquela hora em que o parceiro não me autorizou e não quer. E, gente, isso acontece dentro das 4 paredes de um quarto. Vocês entendem? Esse é gravíssimo. É muito grave. Principalmente quando ele se junta ao discurso do abuso emocional, né? Em que isso é forçado, esse sexo é forçado, é levado a acontecer, né? Com aquela desculpa que se eu não estiver com você, eu vou para a rua. Ah, Ana, mas isso ainda acontece? Claro que acontece. Claro que acontece. Se você não me fizer o que eu quero, eu vou buscar fora. Ora, uma pessoa apaixonada, ela é muito facilmente capturada por esse discurso. É muito fácil. Nada difícil. Boa noite, querido. Te amo, tá? Muita saudade. Além disso, vamos ao último tipo que eu quero falar hoje, que é o abuso moral. Esse arrasa, né? Arrasa porque eu trabalho em cima do conceito da moralidade, da ética, do que é permitido e não permitido, né? E trabalho com um conceito muito difícil. Oi, Rafa, barba ruiva, boa noite. E esse conceito moral é complicadíssimo, né? Porque o que é moral para mim, o que é imoral para você e para todos, não é? É um conceito muito subjetivo. Mas o abuso moral, ele dilapida o caráter, a emoção, a personalidade de alguém. Porque é praticamente uma condenação, né, moral do caráter de alguém. E isso pode durar a vida inteira, para sempre, né? E a pessoa não consegue sair daquela marca, daquela tarja, daquele, sabe, daquela coisa na testa do imoral, né? Existem muitos casos, de novo, como trato de compulsão e ato compulsivo, existem muitos casos que são de, por exemplo, sexo intrusivo, pessoas que praticam sexo intrusivo. Agora nós estamos vendo, pelo menos aqui no Rio, de onde eu falo, né, a questão do vagão das mulheres, vagão cor-de-rosa, e os homens que entram naquele vagão, né, porque se esqueceram, não viram, não prestaram atenção, eles entram lá para um sexo intrusivo, né? Isso é muito comum e é muito imoral, né? Então, quando eu saio da perspectiva de que essa pessoa é uma pessoa doente, porque é uma pessoa doente, eu vou para o julgamento moral dessa pessoa, canalha. Tem mais é que ser preso mesmo, né? E sofrer as penalidades de algo que ele fez imoral. Então, não é imoral que engorda. Isso é ruim. Não. É porque é imoral mesmo, né? Bom, além disso, eu preciso falar que nós temos uma proteção no Brasil. É tão grave a nossa situação que nós temos uma lei Maria da Penha, né? Uma mulher abusada pelo próprio marido, danificada, tetraplégica, né, depois dos abusos, e que, graças a Deus, dá nome
a uma lei de proteção à mulher, né? Desde que ela queira. Então repare a construção disso, né? Antigamente, há uns 10 anos atrás, não mais do que isso, a mulher, você incentivava a mulher a fazer um RO, né? Um registro de ocorrência, não é mais BO há muito tempo. Fazer um RO. Mas aí ela não dava continuidade. Isso aconteceu até muito pouco tempo. Porque aí da esfera policial passava para a esfera jurídica. E ela não queria prejudicar aquele homem, aquele príncipe, aquela mãe, aquele pai. Ela não queria mais, não queria prejudicar. Então, ela recuava e voltava para a mesma situação. Já não é fácil sair. Imagina se você depois vai ter que enfrentar um processo. Uma vez eu tive uma paciente que morava numa comunidade e eu, inocente, virei para ela: bom, vamos fazer um RO. Achei: o que, Ana? Não pode entrar na minha comunidade. Lá não entra. O tráfico não deixa subir a PM. Então não vou fazer. Eu não vou fazer. É verdade, não fez. Não é? Porque nem o conselho tutelar podia subir. Imagina ela convocar a polícia, né? Para ir lá pegar o Beleza, que era uma figuraça. Entende? Mas a Lei Maria da Penha é uma proteção muito importante do ponto de vista jurídico. Não é? Então, além do 180, além da delegacia de atendimento à mulher, além do apoio psicológico, eu já disse que é fundamental, do apoio jurídico, e também temos o 90. Hoje, se eu ouço aqui da minha casa, né, uma pessoa cometendo algum tipo de abuso, eu posso fazer uma chamada de emergência não identificada e pedir socorro para aquela mulher. Há muito pouco tempo, uma mulher na Barra da Tijuca morreu porque a vizinhança não chamou. Por vergonha, por constrangimento, por achar que não deve se meter. Briga de casal. Olha aquela frase, gente. Briga de casal não se mete a colher. Briga de marido e mulher não se mete a colher. Como não? Como não? Você não sabe em que ponto daquele risco, né, você está, aquela pessoa está. É uma emergência. Emergência, nós buscamos recurso. E se é uma emergência com dor, com sofrimento, né, com esse tipo de pegada, é um 90. Isso vale para mãe, vale para pai, vale para marido, vale para filho, vale para tudo. Uma pessoa não pode sofrer abuso físico, emocional, que gere sofrimento e dor. E de novo, repito, abusador não para. Então não adianta, por exemplo, pensar assim: eu não fui porque eu achei que ia parar. Como achou que ia parar? Não para não. Não para não. Continua. Pode até parar naquele momento, mas vai continuar no dia seguinte. E aí você perdeu uma excelente oportunidade de identificar um abuso em emergência, ok? Bom, além disso, temos aqui o 197, né? Para quem quer ter instruções, procurar a Delegacia de Atendimento, a DAM, né? De segunda a sexta, de 9 às 17, né? Para ter um atendimento específico. Mas eu lembro que existe justiça gratuita, que as pessoas que são vítimas de abuso podem recorrer, não é? Se esse processo for para a esfera judicial, além de conseguir aquela clássica medida protetiva, que vocês sabem que tem, mas que efetivamente não há muita chance de funcionar, né? Porque como é que vai? Se não for a tornozeleira eletrônica, que é uma ideia que está vingando, falando muito agora, todo mundo falando disso, não, você não tem condição, né, de proteger uma cidade como o Rio de Janeiro, um país como o Brasil. Então a tornozeleira poderia ser uma ajuda, mas como seria a operação disso, a central de operações dessas tornozeleiras, para efetivamente dar cobertura
a vítima, né? Muito difícil. Então eu creio que seja uma solução, uma pré-solução muito boa, mas muito difícil de ser executada, tá? Mas botar a tornozeleira, porque a tornozeleira trabalha no abusador como uma marca. Nenhum abusador, atenção para isso, nenhum abusador quer ser descoberto. Nenhum abusador quer ser identificado como abusador. Não, ele não quer. Então, a tornozeleira faria um abuso ficar muito óbvio. É um criminoso. Estou com a tornozeleira, está com a tornozeleira, querido. Você está, né, monitorado pela justiça, alguma coisa você fez. E abusadores não gostam de ser humilhados, não gostam de ser denegridos. É demais, entendeu? Essa mulher é uma exagerada, não era nada disso. Eles estão sempre numa posição que é muito interessante. Eles nunca estão menos nas situações, eles estão sempre mais. Mais poder, mais superioridade mesmo, que ele já conseguiu com aquela vítima. Então, por exemplo, o sexo intrusivo no metrô é uma correspondência disso, né? Eu vou fazer, vou me alisar, né? E ninguém vai me dedurar. Essa mulher não vai falar, porque ela vai ficar com vergonha. Aí entra o abuso moral, né? Que a mulher sofre. Então, outra coisa importante que eu quero dizer aqui é que o abuso, ele dá sinais de alerta, né? Quando uma pessoa vai descobrindo como aquele abuso acontece, ela começa a ficar mais atenta aos sinais, né? É aí que fica bom e é muito importante que essa mulher, por exemplo, tenha muito suporte psicológico. Porque ela passa a reconhecer, vou voltar para o planejamento, né? Planejamento gradual. Então, primeiro ela reconhecer e aceitar. Como é que ela reconhece? Pelos sinais de alerta, não é? A partir daí, ela monta uma estratégia de segurança. Não é sair brigando, é sair puxando a faca também, porque não adianta, vai morrer. Essa é real. Percebe? Então, esse projeto de sair da relação abusiva é um planejamento sério para ser feito com ajuda. Com ajuda, né, séria e profissional. Jurídica, psicológica, né, policial. Então, é um projeto que tem que ser feito com cabeça, né? Tem que ter um plano de saída. Muito quando a gente está trabalhando com abuso, a gente diz assim, olha só, mantém sempre os seus documentos com você, uma carteira com dinheiro, né, à mão, uma bolsa pronta para você sair, né? Tem toda uma estratégia que precisa ser montada, né? Assunto difícil, mas muito interessante. Obrigada, Pedro. É difícil, sim. Obrigado, querida. Até a próxima. Então, em maio temos outro conversando de outro tema, né? Então, aí você tem o teu plano de saída, mas com apoio, que eu não estou sozinho. Eu posso ter uma vizinha, um amigo, alguém que sabe do que eu vou fazer, para me dar amparo, inclusive emocional. Porque é um momento muito complexo e difícil. Porque a estratégia é ainda pior, né? Escolher o momento mais seguro para sair, né? É um momento difícil de você imaginar qual é o momento que eu vou sair. Oi, Flávia, querida, tudo bem? Bom te ver. Então, qual é o momento que é mais seguro para mim? E os contatos que têm que estar sempre comigo, né? A quem eu recorro, a quem eu já informei que naquele dia eu vou sair, que naquele dia eu vou tomar aquela atitude. Então, alguém tem que estar informado, né? E o pior, vamos lá, é preparar-se no emocional. E qual é o preparo? Muitas coisas acontecem no abuso feminino, muitas coisas. Mas
Uma delas é: sai, mas sente saudade. Por que saudade? Porque ama. Saudade. Saudade da pessoa. Consegue separar o joio do trigo, o bom do ruim, e na situação emergencial ela fica só com o bom. Parece que a nossa mente se desliga do ruim e fica só com o bom. E aí, quando acontece isso, surge um outro sentimento, que é o de culpa. Não devia ter feito isso. Eu fui injusta. Foi uma injustiça que eu cometi. Eu deveria ter aguentado um pouco mais. Afinal de contas, eu fui educada para aguentar um pouco mais. E se eu amo tanto, por que eu não aguentei? Não é? Por que eu não aguentei? Essa é a questão. Eu devia ter aguentado. E aí a culpa vem. E vem com tudo. Essa culpa aumenta, a saudade com essa culpa aumenta a vontade de voltar. Não, peraí, eu estou agindo no impulso, meu amor tá lá, né? Ele só fica assim quando ele bebe, e eu não fui justa, então eu vou voltar, vou dar mais uma chance. Essa mais uma chance que a vítima dá é uma chance imaginada. Vai acontecer. Porque ela tem um sentimento que não foi embora com o abuso, que é o amor. Estou falando do feminino, das famílias constituídas, estou falando de pai, mãe, filho, estou falando das famílias, não é? Porque no trabalho, até no trabalho, fica muito difícil sair da relação abusiva no trabalho. É muito difícil. Porque ali tem o dinheiro que eu ganho, né? Então nós estamos vendo agora abuso de juiz e tal, e ela disse, foi o sonho da minha vida, eu fiz um concurso, eu passei, eu entrei para o tribunal, né? E depois sofri esse abuso, eu não quis largar tudo. Ela só veio falar agora que a coisa estourou lá com uma adolescente, e ela veio, ela se identificou, sentiu o suporte emocional pela mídia, né? Pela publicidade que teve, e ela foi lá e falou. Então, para que esses sentimentos sejam identificados, não, o que você está sentindo não é só a saudade, é uma culpa de não ter aguentado. É preciso que alguém esteja nesse apoio psicológico dessa pessoa, para dizer, não, isso não está bom. Isso acontece muito na família de adicto, de alcoólico, de jogadores, eu falei de jogo hoje aqui, né? Acontece muito. Por que eu vou abandonar o meu alcoólico? Se é o pai dos meus filhos, se é uma pessoa tão honesta que eu gosto tanto, ele só tem esse problema. De resto, ele é um homem de muito valor, ele é uma pessoa boa. E aí, essa mulher fica parceira da situação abusiva. Ela não se identifica mais como vítima. Ela se sente uma pessoa até na obrigação de estar ali para ajudar. Não é? Porque quando ela entende que o álcool é uma doença, ela quer estar ali para ajudar. Mas precisamos saber se realmente o indivíduo quer, se a pessoa quer, não é? Em todas as drogas. Agora, voltando às bets, é uma coisa escandalosa, né? Porque a pessoa tem um momento de distração, de lazer, em que no lazer ela também ganha algum. Ora, isso é uma situação muito difícil, porque toca em muitos pontos do ser humano, como prazer, como alegria, né? Como conseguir, cada vez que consegue, ganha. É uma recompensa de ratinho de laboratório. Eu te dou mais um amendoim e você fica. Porque eu não vai deixar de passar aquela oportunidade, né? Gente, então, eu quero dizer a vocês que esse vídeo vai estar lá no Ana Camargo Escola Exemplo Vivo no YouTube. Por algum tempo ainda fica. Oi, Elizabeth. Que bom que você está me seguindo. Fico feliz, querida.
Então, maio nós estaremos de volta, vai haver um material identificando o dia, né? E aí eu vou ver qual é o tema que nós vamos falar em maio. Maio é um mês importante, né? Porque tem algo muito sério acontecendo, que é o Dia das Mães. E esse movimento dentro de nós que o materno nos dá é para sempre, né? Mãe é mãe, paca é paca. Mãe é a vida, né? Mãe, nós já nascemos devendo, porque ela nos deu a vida, né? Nos criou, nos alimentou. É uma relação muito das relações humanas, talvez a mais difícil de tratar, de melhorar, de identificar os problemas e de resolver, né? Mas para tudo há solução. Existem muitos tratamentos, existem os programas, existe o programa de 12 Passos, né? Que tem muitas salas baseadas no programa de Alcoólicos Anônimos, né? Você tem DASA, Dependentes de Amor e Sexo, Anônimos, você tem MADA, Mulheres que Amam Demais Anônimas, é maravilhoso para mulheres que sofrem abuso, é um suporte, é bom, bonito e barato, não custa nada, né? E é anônimo. Então, pode dar muito suporte, muita força a alguém que pode estar passando por problemas de abuso, de vitimização numa relação qualquer, ok? Então, queridos, eu paro por aqui, mas sábado, para quem quiser, nós vamos fazer um evento presencial na Rua Desembargador Isidro, né, de 11 às 13, falando desse tema, né, como lidar com o abuso no feminino. Só que eu não vou repetir o que eu falei aqui, mas vamos abordar em mais profundidade, porque é um grupo fechado. Você pode se inscrever no telefone que está no flyer do Instagram, tá bom? Então é sábado agora, de 11 às 13. E quem quiser fazer constelação familiar, aí não é por esse tema, é qualquer tema, né? É também no sábado de 13 às 18 horas, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem bem, fiquem com Deus, né? Bom vocês estarem aqui, bom eu ter podido compartilhar com vocês algumas coisas sobre o abuso, tá bom? Obrigada, querido. Muito obrigada, Ana. Tchau. Tchau.